Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 1º de junho de 2018. Como funciona e quem faz parte do grupo da Casa Branca que estuda a Bíblia. Parte 2. Pela primeira vez em pelo menos 100 anos, integrantes do Gabinete Presidencial dos Estados Unidos participam de um grupo que toda semana estuda a Bíblia. Todas as quartas, algumas das pessoas mais poderosas do mundo se reúnem em uma sala de conferências em Washington para aprender e falar sobre Deus. O local dos encontros é mantido sob absoluto sigilo, por determinação do serviço secreto. Os nomes dos integrantes do grupo, contudo, não são considerados segredo de Estado. O vice-presidente do ZEUA, Mike Pence, o novo secretário de Estado, Mike Pompeo, a secretária de Educação, Betsy DeVos, o de Energia, Rick Perry, e o secretário de Justiça, Jeff Sessions, por exemplo, são alguns dos que estudam a Bíblia juntos. No total, 10 membros do gabinete de Trump participam do grupo. Nem sempre vão a todos os encontros, mas aparecem quando não têm compromissos já firmados. As reuniões duram de 60 a 90 minutos e os participantes são guiados por um professor, com quem podem ter conversas privadas após as sessões coletivas. Esse professor, o homem responsável pelos ensinamentos ao grupo de estudos da Bíblia mais influente do ZEUA é Ralph Drollinger, um ex-jogador de basquete que se converteu pastor. Ex-jogador do Dallas Mavericks, Drollinger, hoje com 63 anos, se define como apenas um jogador com joelhos ruins. Misturando religião e política, Drollinger garante que nunca diz aos membros dos seus grupos de estudo como deveriam votar nem as políticas públicas que deveriam tirar do papel. Mas espera que isso fique óbvio ao transmitir os ensinamentos. E os alunos de Drollinger alguma vez já o deixaram desapontado? Ele diz que sim, quando uma pessoa obviamente sabe qual a coisa bíblica a fazer e acaba votando contra o que sabe ser bíblico. Direito de imagem Getty Images e Medicapitan. O vice-presidente do ZEUA, Mike Pence, é apontado como um dos idealizadores do grupo religioso. Drollinger ainda mora na Califórnia, e vai ao capital do ZEUA semanalmente para as aulas, que normalmente ocorrem de segunda a quarta. Ele se define como um republicano conservador. Não acho que tem muita surpresa nisso, diz. A Capitol Minister é uma organização sem fins lucrativos, financiada por doações. Ele e a mulher recebem salário, mas diz que não fica com tudo. E como ele se sente ensinando a Bíblia numa manhã de quarta-feira a algumas das pessoas mais poderosas do mundo. Ralph Drollinger responde: um dos sentimentos é quem sou eu para estar aqui. Você sabe, tipo Moisés, quando este se questionava se era a pessoa certa. Sou apenas um atleta com os joelhos ruins, e aqui estou eu. Mas, por outro lado, estou há 21 anos expondo a palavra de Deus, especificamente para que seja aplicada à vida de servidores públicos. Então, nesse sentido, sinto que sou o cara mais qualificado do mundo. A transformação íntima só se torna efetiva e verdadeira quando ela é irradiada para a coletividade em que estamos inseridos. O Espiritismo nos fala da realidade do espírito e do seu processo evolutivo, ensinando-nos que a felicidade é uma construção individual e coletiva. Ninguém conseguirá ser feliz com o seu derredor emitindo gritos de carências e lágrimas de dores.
Ninguém será feliz sozinho ou rodeado de poucos. Algumas pessoas, no meio espírita, reagem de maneira negativa e, às vezes, até assustadas quando se fala em política, demonstrando desinformação e preconceito. Existe até um tabu de que política entra em confronto com o zelo doutrinário. Na realidade, a política é bem mais abrangente e está presente em tudo que o homem realiza. Todos nós somos políticos. Há mais de 2000 anos o filósofo grego Aristóteles escreveu que o homem é um animal político e não estava brincando. Haverá alguma relação entre espiritismo e política? Sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Consequentemente, o espírita não pode declinar da sua cidadania e deve vivenciá-la de forma consciente e responsável. O Brasil sempre foi alvo de muitas esperanças. Falava-se em país do futuro, em berço da nova civilização e nos meios espíritas, em coração do mundo e pátria do Evangelho. O grande problema é que os brasileiros nunca demonstraram grande empenho para alcançar concretamente esses títulos. Boa parte dos trabalhos de ciência política no Brasil traz uma característica marcante: a constatação de que a sociedade brasileira é dependente do Estado e que não tem apego a valores como democracia, liberdade e igualdade. Não tem tradição de participação, de reivindicar seus direitos. A sociedade é uma das maiores responsáveis pelos males que a atingem. Somos um país que não se conscientizou de que depende da sociedade colaborar na resolução de muitos problemas dos quais o Estado não consegue dar conta. O Brasil só vai poder dizer-se pátria do Evangelho quando der os primeiros passos na construção de uma sociedade realmente democrática, justa e fraterna. Quando, enfim, os brasileiros olharem para a sociedade e perceberem que fazem parte dela. Se uma pessoa está sofrendo, em um determinado local, todos sofrem, pois os problemas dela acabam nos atingindo de uma maneira ou de outra, seja por meio da violência ou dos mecanismos econômicos mais complexos. Deolindo Amorim, em seu livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, afirma que para os espíritas, finalmente, o cristianismo não é apático. Se, na realidade, o cristão ficasse apenas na fé, rezando e contemplando o mundo a grande distância, sem participar do trabalho de transformação do homem e da sociedade, jamais a palavra do Cristo teria influência ponderável. O verdadeiro cristão, o que tem o Evangelho dentro de si, e não apenas o que repete versículos e sentenças, não pode cruzar os braços dentro de um mundo arruinado e poluído pelos vícios, pela imoralidade e pelo egoísmo. Alterar essa estrutura social que fomenta o egoísmo em todos os grupos sociais é providência urgente. Herculano Pires, em seu livro Centro Espírita, afirma: o espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. Servir o mundo através de Deus é a sua função e não servir a Deus através do mundo. Por tudo isso, devemos entender que são fundamentais o espiritismo e a política para a construção de uma nova sociedade. Ailton G. Paiva, em seu livro Espiritismo e Política, questiona: haverá alguma relação entre espiritismo e política? Esta é uma pergunta que em muitos lugares temos lido e para a qual há sempre uma resposta negativa. Espiritismo nada tem a ver com política. No entanto, tais respostas apressadas e, muitas vezes, vazadas, preocupante tom de que seja até um pecado, são frutos de desinformação e de preconceitos consagrados.
Sob o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver e muito com a política, já que esta deve ser a arte de administrar a sociedade de forma justa. Em sua obra básica, O Livro dos Espíritos, o Espiritismo consagra 405 questões, ou seja, da pergunta N. 614 a 1019, para tratar das leis de c. adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, da perfeição, das esperanças e consolações. Tais questões envolvem, portanto, o homem no seu relacionamento com o Criador da vida, com o planeta em que vive, com seus semelhantes, com as sociedades de que participa. Logo, sob o aspecto filosófico, o Espiritismo apresenta normas políticas. O que não se deve, nem se pode é confundir essa visão de política partidária, ou seja, a política aplicada a que os homens devem exercitar nos núcleos, nas agremiações partidárias, com os desvios éticos de pessoas e partidos políticos para aproveitamentos egoísticos, imorais e legais. Tais partidos são resultantes de ideologias, de objetivos, de programas, de estatutos estabelecidos em agrupamentos de determinados homens que visam, de uma forma ou de outra, realizar normas políticas ideais, ou seja, pretendem a execução na sociedade dos princípios, das normas apresentadas filosoficamente pela política. Assim, jamais o Espiritismo, como doutrina, e o movimento espírita, como prática, poderão dar guarida a um partido político em seu seio, por exemplo, Partido Social Espírita, Partido Espírita Cristão, etc. Porém, as implicações dos princípios e normas políticas contidas na terceira parte das Leis Morais, de 0 Livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos e organizado por Allan Kardec, são muito amplas e profundas na sociedade humana. Por isso, o espírita deve ser consciente e lúcido na compreensão dessas normas e princípios, a fim de que sua participação na sociedade seja consentânea com tal visão política, que, necessariamente, impõe exercitar a justiça, o amor, a caridade. Esse entendimento é necessário ao espírita, pois, conscientemente ou não, ele tem uma prática política, considerando-se que a própria participação na sociedade é uma participação política. O homem, por sua natureza, é um ser social, associa-se aos seus semelhantes para criar os bens necessários ao seu desenvolvimento. Entre esses bens, alguns lhes são garantidos pelo agrupamento doméstico, outros são colocados em disponibilidade por outras instituições, também por ele criadas, a fim de se satisfazerem suas necessidades de natureza social, econômica, cultural e religiosa, como a escola, a empresa, o clube, a igreja, etc. Daí a afirmação de Aristóteles: o homem é um animal político. O Espiritismo demonstra, também, em sua obra básica já citada, a necessidade da participação do homem na sociedade, pois o homem tem que progredir, e isolado ele não tem condições disso, já que seu progresso depende dos bens que lhe são oferecidos pela família, pela escola, pela religião e demais agências sociais. Por isso os homens dependem uns dos outros, foram criados para viver em sociedade e não isolados. Assim, as pessoas, as famílias e as instituições sociais necessitam da paz baseada na justiça, na ordem e na segurança e de condições para a realização do bem comum. Para tanto, os homens associam-se em entidades mais amplas, gerando a sociedade política, personificada no Estado que, dessa forma, se toma o responsável pelo bem de todas as pessoas. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.